Vamos conversar com o advogado Saulo Soares, ele que participa do nosso jornal nesta sexta-feira, é o nosso entrevistado, e essa entrevista, a partir de agora, está sendo também transmitida para a TV Verdes Campsat, TV Shopping. Você também nos assiste no seu telefone celular, aplicativo GF Play, e, é claro, transmitido ao vivo para toda a rede de rádio Verdes Campsat. Vamos falar sobre Seguridade Social, reforma da Previdência, assuntos pertinentes aí na vida do trabalhador, do brasileiro, e você pode interagir com a gente, pode fazer pergunta, deixar o seu recado para o nosso entrevistado. Muito boa tarde, doutor Saulo Soares, seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Fábio, muito obrigado. Doutor Saulo Soares, para começo de conversa, eu gostaria que o senhor definisse o que é mesmo essa Seguridade Social. Quais os direitos que compõem a Seguridade Social brasileira? Muito bem. A Seguridade Social brasileira está prevista na nossa Constituição da República, que é lá de 1988. E ela engloba 3 vertentes: a saúde, a previdência social e a assistência social. E hoje, por exemplo, estamos vendo como é importante a questão da saúde nessa transferência dos pacientes de Manaus por conta do SUS em colapso para o Piauí. Isso demonstra uma das vertentes da Seguridade Social que necessita de maiores investimentos, que é a área da saúde. Mas também engloba, como vamos tratar hoje, a Previdência Social e a Assistência Social. A Previdência Social foi aprovada no Congresso, sancionada, e as mudanças já começam a mexer com a vida do trabalhador brasileiro. Início de 2021, algumas regras já começam, de fato, a estar em vigor, tal. Começando com a questão da aposentadoria. Vamos começar aqui com esse assunto que muita gente está interessada. Aposentadoria. Quando eu posso pedir, solicitar a minha aposentadoria? Com a mudança das regras da Previdência, o tempo para o trabalhador, ele aumentou, diminuiu, foi uma conquista? Como é que o senhor, como advogado, vê na prática essa reforma? Muito bem. A reforma da Previdência, ela ocorreu por meio de uma emenda constitucional. A emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Mas ela tem gatilhos a cada ano até 2033. Ou seja, essa reforma da Previdência que aconteceu em 2019, ela vai ter efeitos até 2033. Na realidade, a reforma da Previdência, ela passou no Congresso Nacional com a justificativa de equilíbrio das contas públicas. Mas, na realidade, a gente vê que causa grande prejuízo ao trabalhador brasileiro. É uma reforma que não vai prejudicar os banqueiros, que não prejudica os parlamentares, que não vai prejudicar, assim, os poderosos. Mas o povo, a população, nós que trabalhamos, nós que somos segurados do INSS, somos prejudicados. Vou falar mesmo como tratou da aposentadoria. Vai ter efeitos graduais. A mudança nessa aposentadoria por idade. Primeira questão da aposentadoria por idade urbana. Como que está hoje em 2021? A mulher tem que ter 61 anos de idade e 15 anos de contribuição ao INSS. Já o homem tem que ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Essas mudanças que vão acontecendo ano a ano, a maioria são relacionadas à faixa etária. Está aumentando 6 meses a cada ano, até chegar em 2023 a 62 anos para a mulher na questão do tempo de contribuição. Agora, doutor, o senhor falou aí que a reforma da Previdência não trouxe muitos ganhos para a população, pelo contrário, até trouxe aí prejuízos. Agora, no discurso dos políticos, na época da aprovação dessa reforma, eles não disseram isso, né? Exato. E se não foram claros, falaram que a reforma da Previdência era necessária, que traria muitos benefícios ao povo brasileiro. Então, pegando o gancho da sua fala, o povo ele foi enganado, é isso?
É isso. O povo acreditou que necessitava dessa reforma da Previdência, porque ia ter uma economia de bilhões para os cofres públicos. Vemos nesse ano de 2020 que se passou, quanto que foi necessário ser gasto devidamente com os custos da pandemia. Ou seja, criaram uma expectativa de economia que, na realidade, prejudica direitos. Os trabalhadores têm mais dificuldade para se aposentar, têm mais dificuldade para usufruir dos benefícios da Previdência Social. Isso vem prejudicando a própria economia, porque, principalmente nas cidades de interior, que grande parte da população vive da aposentadoria, vive de benefícios do INSS, cada vez em menor valor, vai prejudicar a economia daquela cidade. Então, foi uma reforma que os grandes vencedores, digamos, foram os banqueiros. A finalidade maior seria que esvaziar a previdência pública e que as pessoas procurassem a previdência privada. Cada vez mais esse será o interesse, que as pessoas verifiquem que a previdência pública não é tão vantajosa e busquem bancos para a previdência privada. Um dos itens da previdência que não passou foi a situação da capitalização. Queriam criar uma capitalização na reforma previdenciária. Esse item foi tão polêmico e teria chance de prejudicar o trabalhador mais ainda, então esse não foi aprovado, não foi incluído na reforma da Previdência. Mas vemos que até 2033, essa reforma de 2019 vai ano a ano dificultando a aposentadoria, dificultando a pensão por morte do trabalhador brasileiro. Agora são 12 horas e 54 minutos, 12h54. Estamos conversando ao vivo com o doutor Saulo Soares, advogado, falando sobre seguridade social, direitos trabalhistas. Se você tem uma pergunta, um questionamento, você pode estar mandando agora pelo WhatsApp. Eu vou divulgar aqui o número do WhatsApp, é o 994475002. 94475002. Você manda o seu recado para o nosso WhatsApp e aqui passamos a pergunta para o entrevistado. Eu já estou aqui recebendo, doutor, já algumas perguntinhas sobre o assunto. Aqui o recado deixa-me ver, Larissa de Boa Hora, Piauí. Eu moro na zona rural. A reforma da Previdência mudou a questão da idade? Obrigado, Larissa, pelo questionamento. Na questão do trabalhador rural, continuou a idade de 55 anos para a mulher e de 60 anos para o homem. Então, nessa questão, não foi alterada. Aí, o que é considerado o trabalhador rural, né? É o que exerce suas atividades nessa zona rural. É identificada no município, cada município identifica sua área urbana e rural. O trabalhador rural, ele pode ser contribuinte individual, ele pode ser equiparado a autônomo, sem perder as particularidades desse limite reduzido. Então, se manteve o limite reduzido para o rural. Como que ele vai ter acesso à aposentadoria? Se tiver acesso à internet, o INSS tem um portal chamado Meu INSS, que insere os documentos no Meu INSS. Diante da pandemia, algumas agências estão fechadas. Se não tiver esse recurso tecnológico, pode telefonar 135 para o portal do INSS para dar entrada na aposentadoria.